Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do canal Império Software. Eu sou Everton Patrício e nesse vídeo nós vamos falar aqui sobre um tema muito importante e muito interessante para todos os empresários e empresárias do Brasil. Empresa ou escritório de contabilidade? Quem é o responsável pelo valor do seu estoque? Essa é uma dúvida que já tivemos, que já respondemos, já conversamos com muitos dos nossos clientes, com muitos empresários, com muitas empresárias, e é uma dúvida que é recorrente. Todos os anos, muitos novos empresários entram em contato com a gente para perguntar a respeito dessa dúvida. E em muitos casos, inclusive, o empresário ou a empresária não tem essa dúvida, né? Ele simplesmente recorre ao contador e o contador devolve a notícia ou a informação de que a responsabilidade é da empresa. Então, se por acaso a empresa ligou para o escritório de contabilidade pegando ou perguntando o valor do inventário, se vire, porque essa responsabilidade é da empresa. E a respeito disso que eu quero discutir isso com você, especialmente agora que nós estamos no final do ano, pelo menos no momento em que eu estou gravando esse vídeo, nós estamos no final do ano e estamos aí já bem pertinho de gerar o nosso inventário. Então quero já começar fazendo uma breve reflexão com você, uma breve pergunta. O seu inventário, ele está correto? Será que está tudo ok com ele? Ou será que existe algum erro no seu inventário? Será que esse erro ou esses erros que existem provavelmente, possivelmente no seu inventário, será que eles podem fazer você pagar mais impostos ou estão fazendo você correr risco de pagar multas? Bom, então vamos lá. Como você já sabe, eu sou Everton Patrício e a primeira coisa que eu gostaria de destacar para você é a diferença entre valor do estoque e dados gerais do estoque. Muitas vezes os escritórios de contabilidade, eles devolvem na lata. Muitos escritórios de contabilidade já devolvem na lata. Ó, meu amigo, o que é que você está fazendo aí me perguntando sobre o valor do seu estoque? Quem tem que saber o valor do seu estoque é você, não sou eu não, né? Geralmente eles dizem isso. Só que eu acredito que é importante a gente entender o procedimento, o processo das coisas, para a gente poder se ajudar. A minha proposta aqui é ajudar, uma das minhas propostas é ajudar a facilitar a sua comunicação com o seu escritório de contabilidade. E quando há uma pergunta direta e uma resposta dessa, não há comunicação. Ninguém está se ajudando e por conta disso, geralmente quem sai prejudicado inicialmente é a empresa. E como consequência ou como conseguinte, quem também sai prejudicado é o escritório de contabilidade. Afinal de contas, se o escritório de contabilidade não faz simplesmente nada além da sua obrigação, ele é um escritório mediano, escritório comum. E por conta disso ele atrai clientes, empresas comuns que estão dispostas a pagar uma mensalidade baixa. Pagando mensalidade baixa, menores são os lucros, menor é a lucratividade do escritório de contabilidade, mais clientes esse escritório tem que pegar para prestar mais serviços para prestar serviços a mais clientes, e assim ele fica com menos tempo para dedicar a cada cliente. Então veja que é tipo um círculo vicioso. A empresa, por outro lado, se ela contrata um serviço de um escritório de contabilidade que presta serviços medianos, ela não tem uma contabilidade ideal, ela não tem uma contabilidade aguçada, atenta aos mínimos detalhes. E por conta disso, muita coisa que ajudaria a empresa a pagar menos impostos ou a se livrar de multa acaba passando despercebido e a empresa acaba pagando mesmo sem saber impostos em duplicidade ou acaba pagando multas, sabendo, né, que está pagando multa, porém chateada aí com toda razão. Então a primeira coisa que eu quero refletir com você é, veja, o que você está solicitando do seu escritório de contabilidade? O que você está solicitando do seu escritório de contabilidade? É apenas o valor do seu estoque ou são os dados gerais do seu estoque? Há uma diferença significativa. Quando você pede inicialmente o valor do estoque
ao seu escritório de contabilidade, você está perguntando, fulano, quanto é que está o valor do meu estoque hoje? Ele vai dizer, está 100 mil reais, está 300 mil reais, está 500 mil reais, está 1 milhão de reais. O valor do seu estoque hoje é X. E isso é importante que você pergunte ao seu escritório de contabilidade para que você possa fazer as devidas conferências. Afinal de contas, quando você vai registrar, quando você vai movimentar a mercadoria no seu software, você está muito propício a cometer falhas, a cometer erros. E esses erros, eles são identificados em conferências. É por isso que você tem que conferir regularmente. E aproveitando o momento, eu te pergunto, qual foi a última vez que você fez uma contagem de estoque física no seu inventário? Qual foi a última vez que você puxou um relatório do seu software a fim de saber quanto é que está o valor atual, total do seu inventário? Qual foi a última vez que você bateu essas duas informações, comparando o que está fisicamente com o que está no seu software? Né? Veja, se o que faz você pagar multas, por exemplo, é uma informação incorreta que chega no fisco, que chega até o fisco, então, se essa informação ela chega através do escritório de contabilidade, será que eu não deveria saber quanto é que está o meu inventário? Pelo menos o valor total do meu inventário lá no escritório de contabilidade que presta serviços para a minha empresa? Então veja, a primeira coisa que eu indico que todas as empresas façam é regularmente fazer a comparação do valor do estoque físico que está no seu software e que está no software do escritório de contabilidade. Eu não vou debater profundamente a questão dos dados que estão no escritório de contabilidade nesse vídeo, a gente faz isso em outro vídeo. Mas o que eu quero deixar claro desde já para você é que se você solicita, por outro lado, em vez de solicitar o valor total do estoque, se você solicita todos os dados do estoque do seu escritório de contabilidade, isso já é uma coisa bem mais complexa. Pelo fato de que todo escritório de contabilidade hoje em dia utiliza softwares para controlar as informações, há sim como puxar relatórios, pelo menos na maioria dos softwares que são utilizados pelos escritórios de contabilidade, puxar relatório a respeito de informações mais detalhadas dos produtos. Porém, isso vai ser um pouco mais trabalhoso. Daqui que o escritório de contabilidade possa lhe entregar um relatório com todos esses dados aqui, mais alguns, vai ser um pouco mais complicado. E complicado também vai ser para você fazer a comparação mais detalhada que está lá no seu escritório de contabilidade e a informação que está no seu software, no programa, no ERP que você utiliza. Mas a dica que eu quero dar para você nesse momento é: faça a comparação pelo menos dos valores totais. Isso vai servir para você como bússola, como norteador, para você saber se o valor do seu estoque está correto, se está incorreto. Imagina aí, por exemplo, o fisco está esperando que o seu estoque está em 80 mil reais e você dizer que está em 500 mil reais. Ou o contrário, ele esperar que está em 500 mil reais e você dizer que está em 80 mil reais. Ah, mas isso é uma coisa muito difícil de acontecer. Difícil nada. Eu já vi empresas serem multadas simplesmente, eu não vou dizer simplesmente, mas o que propagou o início da multa, o que provocou o início da multa foi um erro de digitação. E um erro de digitação por parte do escritório de contabilidade. Isso foi na época em que os inventários eles não eram importados a partir de arquivos que são gerados das empresas. Os inventários eram digitados, você inicialmente mandava toda uma folha impressa para o escritório de contabilidade, que depois ele ia entregar isso ao fisco. Depois você mandava essa porrada de folhas, esse livro de inventário para o escritório de contabilidade,
e ele ia digitar tudo aquilo na mão para poder enviar. Então foi nessa época, né? Houve um simples erro de digitação, e esse erro de digitação chamou a atenção do fisco, de forma que o fisco iniciou um processo de fiscalização nessa empresa para saber qual era o motivo de esse inventário estar tão discrepante. E descobriu-se, no entanto, que o problema foi um erro de digitação. Um erro de digitação, a pessoa botou um zero a mais. Eu não estou lembrado se foi um, se foram 2 zeros, mas eu sei que a pessoa botou 0 a mais e isso fez com que o inventário ficasse absolutamente discrepante. Aí você diz, e a multa veio de onde, se o erro foi de digitação? A multa veio porque os outros erros que eram cometidos pela empresa e que, ao passar de 5 anos, esses erros não seriam mais vistoriados, digamos assim, esses erros eles foram vistoriados naquela fiscalização, que se iniciou justamente por conta de um erro de inventário, né? Não estou incentivando você a deixar passar tudo, absolutamente, até porque se você encontrar um erro e você procurar a Cefaz, ou você procurar o fisco, por exemplo, para você poder tentar corrigir esse erro, você acaba recebendo uma isenção, acaba recebendo alguns benefícios. Em outros vídeos a gente até comentou isso e pode voltar a comentar com mais detalhes. Mas o fato é que, pelo menos a multa, na maioria dos casos, você não recebe. Você não é multado, mas você tem que pagar os impostos que você não pagou. No entanto, o que acontece é que se você não procura o fisco antecipadamente, aí sim você vai pagar multas, você vai pagar juros e você vai pagar outros ajustes financeiros. Então o que acontece? É importante que você entenda que quanto mais erros você cometer no trato das suas informações, mais erros vão para o fisco. E quanto mais erros chegarem no fisco, mais erros, maior a probabilidade de você ser multado. Bom, então vamos aqui para o próximo slide. Então quero mostrar para você que todas as operações que você faz na sua empresa, elas têm que passar obrigatoriamente pelo escritório de contabilidade, para que do escritório de contabilidade essas informações possam seguir adiante para o fisco. O escritório de contabilidade é quem envia algumas informações para o fisco. E daqui a pouquinho eu vou dizer para você por que eu falei algumas. Veja só, quando você registra uma entrada de uma nota fiscal, você está acrescentando quantidades no seu estoque de determinados produtos e você está registrando as informações de como essa compra, como essa entrada se deu. Se foi uma entrada de dentro do estado, se foi uma entrada de fora do estado, se foi uma entrada onde os produtos estão sujeitos a regime de substituição tributária ou são tributados integralmente, mas o fato é que essa entrada registrada no seu software vão ficar as informações tanto da entrada quanto dos produtos que você comprou, que entraram junto com essa nota fiscal. E quando você dá a saída, você pode dar a saída tanto através de uma nota fiscal, quanto através de um SAT CFE, quanto através de um MFE, quanto através de uma NFCE. Esses 3 últimos tipos de emissão de documentos fiscais que eu citei, o SAT, o MFE e a NFCE, eles são mais difíceis de você cometer erros, porque basicamente para poder emitir esses documentos você vai utilizar um PDV, um ponto de venda, que é um software muito fácil de ser utilizado. Você pode pegar simplesmente mercadorias e você pega o leitor de código de barras, passa e essa mercadoria já é vendida. Depois você só diz o tipo de pagamento e o valor total pago e a compra é finalizada. No entanto, quando você está fazendo uma saída de mercadoria, você possui uma liberdade maior, porque você tem como alterar, como selecionar CFOPs diferentes, você tem como selecionar CSTs diferentes e por conta disso você tem mais possibilidade de errar. Mas o que eu quero dizer, que eu quero deixar claro para você aqui, é o seguinte,
essas informações que saem da sua empresa vão para o escritório de contabilidade. Toda entrada que você der vai para o escritório de contabilidade. Toda saída de produto que você der vai para o escritório de contabilidade. E lá no escritório de contabilidade é feita a importação dessas informações e a conferência dessas informações. Então, se todos os meses que você compra e todos os meses que você vende, você registra isso no seu software, isso também não é registrado no software da empresa que presta serviço de contabilidade para você, se essas informações elas passam todos os meses lá, por que que a mesma informação que você tem lá no escritório de contabilidade não pode ter? É claro que existe a informação da quantidade de estoque total que tem lá no software que o seu contador utiliza. E o que eu estou tentando dizer para você aqui é que você não vai confiar unicamente no software do escritório de contabilidade para controlar as suas informações. Mas você vai, com toda a responsabilidade, todo o cuidado e toda a atenção do mundo, controlar as suas informações. Do seu lado, você precisa fazer a contagem frequentemente, a frequência vai depender do tipo de empresa, mas você precisa fazer a contagem frequentemente dos produtos físicos e bater com a informação que está no seu software, e você precisa pegar essa informação que está no seu software e bater com o que está na contabilidade. Agora vamos lá, porque foi que eu disse há pouco tempo que as informações, algumas delas são enviadas do escritório de contabilidade para o fisco, porque não são todas. Porque muitas informações a seu respeito o fisco coleta de você mesmo, exatamente, você é quem manda as informações para o fisco. Então nesse vídeo eu aproveito para já deixar claro, para evidenciar uma outra possibilidade de erro que pode surgir justamente por falta de organização nas informações. Então veja, o seu software ele pode estar gerando uma informação, quando chega no escritório de contabilidade pode ter outra informação e quando chega no fisco pode ter outra informação. O fisco ele pode comparar inclusive a informação que o seu escritório de contabilidade mandou com a informação que você mandou. Por exemplo, na escrituração fiscal digital, que o fisco recebe do seu escritório de contabilidade, ele pode dizer assim: certo, o escritório de contabilidade disse que nessa empresa em específico entraram 100 compras durante o mês, por exemplo. Mas eu estou vendo aqui que CNPJ tal e tal e tal enviaram para essa empresa mais do que isso. É até um pouco mais complexo, mas no que diz respeito a software é perfeitamente possível, é perfeitamente viável e muito fácil de se fazer isso. No entanto, as saídas elas são muito mais fáceis de serem detectadas. Digamos que você envia apenas parte das informações para o seu escritório de contabilidade ou que você envia todas as informações com erro. Chegando lá, o escritório de contabilidade envia para o fisco e o fisco compara o que chegou do seu escritório de contabilidade, compara com o que você manda diretamente para o fisco através das notas ou dos cupons fiscais eletrônicos ou da nota fiscal eletrônica de consumidor. Então veja, eu quero deixar claro aqui para você que é absolutamente importante. É absolutamente importante que você faça as conferências das informações frequentemente. Principalmente no que diz respeito ao inventário, que é entregue anualmente. Nos últimos anos, quantos dos últimos anos você, antes de gerar o arquivo, você ligou para o seu contador e perguntou: ei, quanto é que está dando meu inventário aí? E você olhou no seu software, verificou se estava batendo com a informação do software do contador e foi lá e fez uma contagem física e verificou se estava batendo com a sua contagem física. Ah, mas eu não tenho, Everton, como fazer isso, porque eu vendo demais, eu vendo muito frequentemente, não tem como eu parar para contar. Mas você vai ter pelo menos uma estimativa. Já imaginou se o fisco estiver esperando que você, por exemplo, envie 80 mil reais, que o teu inventário é 80 mil reais, e você envia dizendo que tem 500 mil reais.
Ah, Everton, e como é que eu posso inserir esse erro? Um zero. Bota um zero a mais, pronto, acabou. Bota 2 zeros a mais, bota 3 zeros a mais. O que eu estou querendo dizer é que simples erros de digitação, como por exemplo você acrescentar um zero, pode fazer com que você seja multado, né? Então é importante que você faça essa conferência frequentemente. E o que eu quero fazer, o que eu quero ajudar você a raciocinar é, se todas as entradas e todas as saídas passam necessariamente pelo escritório de contabilidade, por que o escritório de contabilidade não teria ao menos uma noção de valor atual do seu estoque? É importante que você, empresa, e que o escritório de contabilidade e que você, escritório de contabilidade, trabalhem em parceria. E um trabalho feito em parceria é um ajudando o outro e não um dizendo, ah, minha obrigação é só essa, você se vire aí com essa outra. Muitas coisas não estão na obrigação do escritório de contabilidade. E de fato, contabilizar o estoque, como você já sabe, não é obrigação do escritório de contabilidade. Mas se você sabe que muitas empresas erram, se você sabe que muitas empresas contratam pessoas que não têm a devida experiência ou contratam uma pessoa para a parte fiscal e não deixam essa pessoa somente na parte fiscal. Às vezes a pessoa está dando entrada na nota fiscal e diz, ei menino, se levanta aí e vai atender o cliente. Né? E essa pessoa ela comete erros. Se você sabe que essa é a realidade, por que não fazer um pouco mais do que a obrigação? E dizer, vamos lá, ó, aqui no teu estoque está dando tanto. Quanto é que está dando aí no teu estoque? Aí você vê uma diferença de 20, 30, 50 mil, 100 mil. Eita, vamos ver por que está dando essa diferença. Algum erro aconteceu. O que foi que aconteceu? Será que você converteu erradamente, erroneamente, uma mercadoria? Você utilizou um fator de conversão errado? Será que você não colocou um preço incorreto? Por algum motivo você acabou errando? Então é importante você fazer isso, principalmente agora que a gente está no final do ano, pelo menos é o período em que a gente está enquanto eu estou gravando esse vídeo, certo? Bom, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você, eu espero que você faça as devidas, como é que eu posso dizer, as devidas comparações e as devidas correções. Ligue para o seu escritório de contabilidade, puxe os relatórios, faça a contagem física, compare essas informações e corrija os erros. Só lembrando que esse vídeo eu toquei mais na parte do valor, do estoque, mas existem diversas outras informações que são de absoluta importância você conferir e corrigir antes de enviar o seu inventário para o fisco. Mas em outro vídeo a gente discute sobre essas informações. Por enquanto é só. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.